Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje eu estou aqui com o Paulo Neto, pesquisador, né, que vai falar sobre o tema racismo em Kardec. Então, Paulo, é um prazer tê-lo aqui. Eric, o prazer é nosso. Olá a todos que vêm nos acompanhando nessa live. O nosso tema sabemos que é muito polêmico, infelizmente, mas eu percebo também que para muitas pessoas falta um aprofundamento maior sobre a real posição de Kardec sobre o tema. Então, a nossa proposta é trazer essa posição de Kardec, tá? Excelente. Então, vou Tá dando retorno, Eric? Eu já vou mutar aqui o microfone. Eu vou colocar aqui o slide e já pode iniciar. Oi, Paulo, tá me ouvindo? Já pode iniciar. Então tá. Agora melhorou. Tá dando retorno. Eu tô escutando falar, eu mesmo falar. E é daí. Mas eu tô mutado. Hein? Eu tô mutado. Você tá com o celular ligado, você tá com um outro equipamento ligado na live. Não tô. Hein? Não tô, não. Tá estranho. Só tô aqui no StreamYard. Tá estranho, porque tá dando retorno. Eu falo, daí a pouco volta. A minha voz volta para mim, depois de um certo tempo. Como se desse um lag. Tenta tirar o microfone. Tenta tirar o microfone e tirar o fone e falar só pelo fone interno do PC. Mas o microfone de ouvido geralmente não dá problema. Aí eu falei, daqui a pouco eu tô me ouvindo de novo. Você tá ligado no YouTube? É isso? Você tá ligado no YouTube? É isso? Espera só um pouquinho, eu acho que agora eu descobri o que é, Eric. Lasqueira. Espera aí, vou voltar, 2 minutinhos. Agora eu descobri o que é. Espera aí, 2 minutinhos. Tá bom. Deixa eu só pôr do fone de ouvido, é melhor, que fica mais filtrado. Beleza, agora? Agora deu porreta. Beleza, okay? Depois eu vou cortar essa parte e já pode iniciar. Então. Eu vou começar tudo de novo. Mas pelo menos agora não está dando retorno. Tá bom. Agora ficou legal. Bom, então, vamos lá. Então, nosso tema é racismo em Kardec. O que a gente observa diante do movimento espírita é que tem muitas pessoas que não compreendem, não entendem a posição de Kardec. Obviamente que a grande maioria é por falta de estudo. Óbvio que tem uns que têm estudo, mas a impressão minha, e é julgamento, eu posso estar certo ou errado, fazem uma interpretação equivocada, né? Então, a nossa proposta é trazer um material que possa dar um norte para quem não tem conhecimento e quem já tem, poder analisar se o pensamento dele faz sentido ou não, tá? Eu já publiquei um e-book com esse título. Esse é um e-book que está disponível no meu site. Depois a gente vai passar o site lá. Então, vamos lá. Geralmente, a gente inicia um material, qualquer material, uma live, exposição, com uma frase. E essa frase, nós vamos pegar um trecho da questão, da resposta dos Espíritos à questão 799, lá do Livro dos Espíritos, onde disseram o seguinte: os preconceitos de seitas, castas e cores
Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a proposta espírita jamais pode ter uma conotação de dividir as pessoas por qualquer motivo, seja, igual está falando, por corpo, por posição social. Então, todo mundo é tratado como irmão. Então, o questionamento é esse. Se Kardec tem inserido nesse contexto, e como é que nós podemos falar que ele é racista? Então, uma coisa, para mim, não bate, não funciona, não funciona mesmo. Bom, vamos fazer uma pequena introdução. O doutor Kabengele Munanga, ele é professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, e em novembro de 2003 ocorreu um seminário nacional de relações raciais e educação no Rio, e ele foi o participante lá e fez exposição lá. E nós vamos pegar uns 2 ou 3 trechos dessa exposição que ele fez. Eu acho que é interessante para a gente situar, porque o que eu falo é o seguinte: quando você está falando de algo do passado, nós não podemos analisar o passado com o que nós sabemos do presente. Nós temos que ir lá no passado e ver o contexto que a pessoa falou, porque aí a gente começa a entender as coisas. Nós não podemos trabalhar com coisas do passado com o conceito do presente. Então, esse é o grande problema e talvez o grande erro da maioria das pessoas quando julgam pensamentos ou fala de alguma outra pessoa, porque não faz a contextualização devida. Então, lá, ele fala o seguinte no discurso, então vai colocar o século XVIII como base para nós, né? Que é anterior, o primeiro século anterior a Kardec. Então, ele diz o seguinte: no século XVIII, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor d'água entre as chamadas raças humanas, né? Por isso que a espécie humana ficou dividida em 3 raças extensas, que resistem até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica, que seria a raça branca, raça negra e amarela. Ora, a cor da pele é definida pela concentração de melanina. É justamente o grau dessa concentração que define a cor da pele, dos olhos e do cabelo. Aí ele passa para o século XIX. Que no século XIX acrescentou-se ao critério da cor, que nós acabamos de ver, outros critérios morfológicos, como a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do formato do crânio, o ângulo facial, etc., para aperfeiçoar a classificação anterior, que era em relação à cor. Aí continua lá. O crânio alongado, dito dolicocéfalo, por exemplo, era tido como característica dos brancos nórdicos, enquanto o crânio arredondado, braquicéfalo, era considerado como característica física dos negros e amarelos. O que ele está falando aqui? Ele está falando do que nós vamos ver lá na frente também, até um texto sobre o tema, da frenologia. A frenologia é o estudo do caráter das pessoas pela formação do crânio, né? Então, de acordo com o formato do crânio, a pessoa tinha esse tipo de comportamento e tal. Então, você vê que a coisa é complicada, né? Já começamos daí. Recentemente eu comprei esse livro chamado Contextualizando Kardec no século XIX ao XXI, justamente para a gente poder entender o que estava acontecendo naquela época de Kardec, para a gente poder tirar alguma coisa. Então, o autor, que chama Elias Moraes, ele vai falar o seguinte: o chamado mundo civilizado era compreendido no século XIX como sendo somente a Europa, que havia assumido a liderança das inovações e da produção cultural em relação ao Oriente. Em um contexto marcado por forte preconceito racial, então nós estamos falando do século XIX, né, confirmado, que nós já vimos lá em Calunga, econômico, social e cultural, a África, olha agora, a África era percebida como um mundo selvagem e primitivo, ocupada por tribos indígenas, animais perigosos e regiões insalubres. Então, a ideia da África é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Lá parece só se tinha selvagem, gente muito grosseira, índio, no meio dos animais, né? Então, essa que era a ideia. Então, a escravidão aprisionava ali, na África, né, o contingente de escravos que eram levados, principalmente para o Brasil e Estados Unidos, o negócio que viviam, naquele momento, o seu auge, né? E do qual a França de Kardec participava logo atrás de Portugal e da Grã-Bretanha.
né? Então, a escravidão, ela existia nessa época em razão de quê? De considerar os negros como pessoas que eram desprezadas mesmo, desprezo mesmo, que praticamente nem era gente para eles, né? Que vivia na África, era mais para animal do que para a gente, então era um motivo para escravizar esse povo. Então, o racismo vem daí também, né? De certa forma, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da escravidão. Herculano Pires vai falar para nós o seguinte, no livro O Centro Espírita: nós, os brancos, estabelecemos o tabu da superioridade racial do branco no mundo. Invadimos a África para explorar e caçar os seus filhos como bichos, submetendo-os à escravidão. Até hoje, isso é importante porque esse livro foi escrito em 1980, mantemos no mundo posições racistas intransigentes. Então, essa ideia de racismo perdurou por muito tempo e eu acho que ainda até no nosso meio existe ainda. Por mais que a gente fala que o Brasil, por exemplo, não tem racismo, mas tem sim. E depois de séculos de exploração e humilhação do negro, abrimos mão do colonialismo africano por motivos econômicos e após devastações e crueldades. Bom, interessante o seguinte, vamos pesquisar na Wikipédia lá sobre a cronologia da abolição da escravidão e servidão. Aqui são só recortes, porque a imagem é bem maior, fiz recorte, então aqui tem um recorte, ó, essa linha pontilhada tem um recorte, nessa linha pontilhada tem outro recorte. Então, recortei a imagem para montar isso aqui, porque eu só destacando dois países que nos interessam, que é a França, né? Então, a França ela vai acabar com a escravidão no ano de 1848, então, aí praticamente arredondando 10 anos depois que vem o Espiritismo, você vê que é muito perto, e no Brasil só no ano de 1888 que veio abolir a escravidão. Então, você vê que o contexto do século XIX está muito complicado. E o fato de acabar com a escravidão não quer dizer que o racismo deixa de existir, né? Agora, racismo daqui a gente olhando para trás, porque na época não era racismo, você não podia falar racismo, porque se admitia de uma forma tranquila e pacífica isso. Então, né, é a questão do contexto. Questão 829 do Livro dos Espíritos. Haverá homens que sejam naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é o abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Aí Kardec comenta: a lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então aqui nós já temos uma opinião de Kardec, né? Ele já era taxativamente contra a escravidão, tá? Bom, e aí já comecei, ele é contra a escravidão, como é que podemos falar que ele é racista? Porque as coisas começam a não encaixar por aí. Mas o que é ser racista? Então, Kabengele Manunga vai definir para nós o seguinte, ó: o racista cria a raça no sentido sociológico. Ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele, do racista, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc. Que ele, aí que está a diferença, que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual ele pertence. Então, ele se coloca superior àquelas pessoas e, por ele ser superior, os outros são inferiores e no sentido de desprezo mesmo, tá? No sentido de desprezo mesmo. Ou seja, da pessoa não tem valor, tá? Valor nenhum. Aí vem Garcia no livro Racismo em Mente, ele fala o seguinte: o que faz de alguém racista é a sua desconsideração por, ou mesmo a hostilidade contra, pessoas designadas como uma raça-alvo. A desconsideração por suas necessidades e seu bem-estar. Aí ele vem e fecha, ó: a pessoa é racista quando e na medida em que for hostil ou não se importar nada ou o suficiente com alguém devido à sua classificação de raça. Então, se a pessoa é dessa cor, eu não estou nem aí para ela, né? É mais ou menos nesse sentido. Então, existe atrás da pessoa racista algo muito mais forte do que separar o branco e o negro, por exemplo, né? Tem o desprezo, e muitas vezes a pessoa não aguenta nem ficar perto da pessoa de cor,
né? E agride assim, sem motivo nenhum, está agredindo, né? Quando a pessoa está perto, ela sai. Então, é coisa muito mais grave, né? Do que, por exemplo, só um exemplo, chamar a pessoa de negra, né? O chamar de negra dentro da minha concepção, e dentro do contexto, obviamente, não é necessariamente um racismo, dependendo da forma que a pessoa fala, mas dependendo do que fala, não é, né? Então, isso aqui a gente tem que saber dividir. Breves informações a respeito de Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o capítulo tem o título O Cristo Consolador. Nas instruções dos Espíritos, nós temos várias mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Tá? Esse é o trecho de uma delas. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Essa mensagem, então, está sendo pelo Espírito de Verdade. Quem é meu apóstolo? O meu apóstolo, no caso, o Espírito de Verdade está se referindo a Allan Kardec. E o Espírito de Verdade, como nós sabemos, ou pelo menos a maioria de nós sabemos, que é Jesus, então, Jesus está falando, o Kardec é meu apóstolo. Então, para mostrar que não é qualquer um, Kardec não foi qualquer um, né? E na Revista Espírita, do mês de 1862, mês de janeiro, Allan Kardec publica mensagem de Espírito falando sobre a doutrina dos anjos decaídos. São várias mensagens. Na que foi recebida pelo médium Barão de Koch, assinada pelo guia protetor do Barão, do médium, né, destacamos esse trechinho pequeno. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Então, aqui é mais uma informação. Está falando que Kardec foi um homem eleito por Deus, né, para trazer instrução ao homem. Então, mais uma vez, Kardec não era qualquer um. Uma mensagem lá em agosto de 1863, ela vai estar no livro Obras Póstumas, né? A gente supõe essa mensagem ser de Erasto, né, pela característica dela, mas não podemos bater o martelo. Mas, de qualquer forma, nós vamos encontrar a seguinte: acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são fiéis. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Bom, quem é o guia de Kardec? Kardec, em certo momento, na obra, parece mais até que eu acho que é na Revista Espírita, ele vai falar e vai assumir que o guia dele é o Espírito de Verdade. Ora, se o Espírito de Verdade está sendo chamado de guia de todos nós e mestre de todos nós, então aqui nós temos a relação direta de que o Espírito de Verdade é Jesus. Pelo menos para mim, não tenho dúvida nenhuma. Agora, aqui está dito também o seguinte: que espíritos que te são fiéis. Então, mostra que Kardec tinha um grupo de espíritos fiéis. Então, ele era um espírito de evolução para ter esses espíritos fiéis a ele. Então, novamente, Kardec não era qualquer um, né? Bom, agora nós vamos pegar um livro de Humberto de Campos, chamado Crônicas de Além Túmulo. Tem um capítulo 21 que chama O Grande Missionário. Esse capítulo foi escrito em setembro de 1936. Tá? Aí são dois trechos que eu vou pegar. Um texto vai falar de onde veio, né, Kardec veio, e o outro de para onde ele voltou. Então, recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis que vinha de deixar para cumprir na Terra a mais elevada das obrigações de um missionário, sob as vistas amoráveis de Jesus, Allan Kardec fez de sua vida um edifício de exemplos enobrecedores. Ele estava lá em planos inatingíveis. Então, num plano muito elevado, muito elevado. Agora vamos ver para onde ele voltou. Aí continua lá, no certo ponto, Humberto de Campos. Grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de hosanas ao homem que organizaram as primícias do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado por multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre em demanda das esferas luminosas receber a nova palavra de Jesus. Então, foi o mestre. Que mestre é esse que está falando? Justamente Kardec. Então, Kardec veio de esferas elevadas e volta para esferas elevadas. Então, aqui nós já podemos entender, mais uma vez, a grandeza espiritual de Kardec. Então, eu calculo que ele seria um espírito de segunda ordem, talvez da segunda classe, um espírito superior.
Bom, então a questão é, se ele foi escolhido a dedo, se Jesus falou que ele é um apóstolo, ele tá, essa quadra que a gente está montando dele aqui, e ele foi racista, então houve uma falha lamentável em cima dessa escolha, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo mostrar, pelas qualidades que a gente está vendo de Kardec, não tem lógica nenhuma ele ter sido racista. Então, quem o escolheu falhou, tá certo? Esse que é o problema sério, né? Bom, aí vem Emmanuel, olha o que Emmanuel no livro Caminho de Luz, vai falar assim, ó, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta. E lá, 2 meses antes de Napoleão Bonaparte consagrar-se imperador, obrigando o Papa João Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec. Ora, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, Kardec, então, novamente, está aí o nível evolutivo de quem nós estamos falando. Né? Bom, isso é quem nós passamos, então, a ideia que os espíritos passaram em respeito de Kardec, e vamos ver, então, alguma coisa aqui em relação ao pensamento de Reivai a Allan Kardec, ou seja, antes da codificação e depois da codificação. O texto mais interessante que eu achei, pela importância do tempo, é este aqui que está registrado no livro Kardec Educador, Textos Pedagógicos, que vai citar uma obra de Kardec, que ele publicou lá no ano de 1828, e quando ele tinha somente 24 anos, e a obra chamava Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Então, num certo momento dessa obra, Kardec faz uma nota, e essa nota é isso que eu vou ler. Tá? Certamente não está no meu pensamento, nem nos meus princípios, desprezar ninguém, e menos ainda de rebaixar o nascimento de quem quer que seja. Pois nenhuma classe tem o privilégio exclusivo de dar à sociedade homens estimáveis. Então, isso para mim é muito forte, para que depois o cara venha falar que Kardec foi racista. Né? Então, é o que eu digo, o cara não conhece Kardec e não conheceu. No livro Obras Póstumas, eu encontrei esse pequeno trecho lá de Kardec. Então, ele começa assim, ele dá o títulozinho, Fora da Caridade, Nossa Salvação. E vem e fala assim, estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que eu os ponho em prática. Faço tanto bem quanto o permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Então, é esse que é o quadro. É essa pessoa que nós estamos falando. Então, é essa pessoa que alguém aí, ou algumas pessoas do movimento espírita, tem coragem de falar que é racista. Porque eu até acho assim, quando a pessoa fora do movimento falar, beleza, não tem problema, ele não é obrigado a conhecer Kardec. Mas quando a gente vê alguém dentro do movimento espírita falando que Kardec é racista, aí sinto muito, dói. Dói porque vai provar que o cara não estudou direito, ou não aprofundou na pesquisa para entender o contexto. E nem quem era Kardec de fato. Bom, agora um comentário de Allan Kardec, na questão 803 do Livro dos Espíritos, aí nós estamos considerando a segunda edição, mas corresponde à questão 403 da primeira edição. Então, ele diz, todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, Deus, todos são iguais. Então, a gente está acompanhando assim. Então, com as falas de Kardec, não tem como você tirar racismo dele, mas é de jeito nenhum. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai argumentar o seguinte, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima, fora da caridade não há salvação. Por isso que eu coloquei aquele texto lá no início, lá. Ele falando do fora da caridade não há salvação, que ele fez isso
no máximo que ele pôs. E máxima, que máxima é essa? Ele está falando na máxima do Espiritismo, ou a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, quem prega uma bandeira dessa, como vai ser racista? Porque ser racista não é caridoso, com certeza. Né? Então, não tem sentido, não tem lógica. Não, tá? E aí, esse aqui é mais redundante, lá está na Revista Espírita, do ano de 1861. Ele fala o seguinte: por que o Espiritismo, restituindo ao Espírito sobre o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, e aqui é importante a gente já começar a gente perceber que ele dá mais valor para o espírito do que para o corpo físico, né? Porque o que vale é o espírito, né? Então, ele faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sob as quais só o orgulho fundou as castas e, olha, os estúpidos preconceitos de cor. Isso, para mim, que não tem nem como discutir. Nem como discutir. Né? E lá no livro Viagem Espírita, né, ele tem um discurso proferido na cidade de Lyon e Bordeaux. Ele diz assim: eu não desprezo ninguém, lamento os que agem mal. Roga a Deus e aos bons espíritos que façam nascer neles melhores sentimentos. Estudo. Quer dizer, nem ficar com raiva das pessoas ele ficava, né? Mesmo que as pessoas agrediam e perseguiam ele, ou falavam mal dele, ou apunhalavam pelas costas, ele não despreza ninguém. É um cara que, inclusive, reza, né? Ou ora pelos inimigos. Então, como é que dentro desse contexto, quem está passando, como é que o cara pode ser, né? Racista. Na Revista Espírita do ano de 1863, tem um artigo refutando o senhor Burlet, da acusação de ser o espiritismo causa de loucura. Então, esse senhor Burlet tinha, o espiritismo é que causa loucura, né? Então, o Kardec vai contra-argumentar e pegamos um trecho. Nós trabalhamos para dar a fé àqueles que não creem em nada, a difundir uma crença que torna os homens melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar seus inimigos, a se olharem como irmãos sem distinção de raças, de castas, de seitas, de cor, de opinião política ou religiosa. Uma crença, em uma palavra, que faz nascer o verdadeiro sentimento da caridade, da fraternidade e dos deveres sociais. Aí, novamente, é um contexto que não tem como encaixar Kardec como racista. Né? Eu acho que fica muito claro. E aí ele vai ter um artigo lá na Revista Espírita do ano de 1867, o artigo ele vai falar sobre a emancipação das mulheres nos Estados Unidos, né? Então, ele vê lá, os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens fazem do princípio espiritual, para não considerar senão um ser material exterior, da força ou fraqueza constitucional em uns, uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre e plebéia. É só a diferença que a gente faz por cor, por nascimento, né, se é rico, se é pobre. Concluíram por uma superioridade ou por uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Então, a escravidão está em cima disso, né? Está em cima disso. Deste ponto de vista circunscrito, então ele contesta aquele ponto de vista, são consequentes consigo mesmo, porque a não considerar senão a vida material, certas classes parecem pertencer e pertencem com efeito a raças diferentes, dentro do contexto científico da época, tá? Por isso que nós colocamos aquela informação lá do século XIX, do século XVIII e XIX. Mas prendendo-se, seu ponto de vista, do ser espiritual, o ser essencial e progressivo do espírito, em uma palavra, persistente e sobrevivente, cujo corpo não é senão um envoltório temporário. Então, aqui já está mostrando que o valor do corpo é pequeno, variando como a roupa, de forma ou de cor. Se, além disso, dos estudos dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de uma origem idêntica. Então, todas as pessoas têm a mesma origem e a mesma natureza. E pronto. Então, em razão disso, não justifica qualquer tipo de
preconceito. Não. Então, lá continua Kardec, que a sua destinação é a mesma, ou seja, da pessoa toda, né? Que todos partindo do mesmo ponto, tendem ao mesmo objetivo, todo mundo igual, que a vida corpórea não é senão um incidente, uma das fases da vida do espírito, então o mais importante é a vida do espírito, não aqui como encarnado. Necessário a seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse adiantamento, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Então, na reencarnação, nós podemos pegar corpo de vamos dizer, trabalhando o tema da época, raças diferentes, né? É por isso que é uma posição diferente. Chega essa consequência capital da igualdade da natureza. E daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas. E aí, e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Bom, ainda na revista Espírita 67, tem um artigo que vai falar os caracteres da revelação espírita. Eu vou destacar alguns, eu acho que são 2 itens. Então, lá no item 30, eu já corto um pedaço para já pegar num ponto mais interessante. Ele estava se referindo ao homem, sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com a mesma aptidão de progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença do progresso realizado. Ou seja, o que vai fazer a diferença entre nós e o espírito é o progresso progresso espiritual que cada um realizou diante de suas várias reencarnações. Essa é a diferença. Ou seja, se tem diferença, a diferença parte do ponto de vista espiritual, não do material. Que é temporário, é passageiro, então ele não está preocupado com isso. Que todas as almas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo, mais ou menos, prontamente, segundo o seu trabalho e sua boa vontade. Nós saímos do mesmo ponto e termos a mesma meta. É essa meta que vai chegar de acordo com o esforço de cada um. Cada um chega no tempo que quer, né? Aí o item 34. A pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, é uma das leis mais importantes revelada pelo Espiritismo, no sentido que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta, as diferenças de posições sociais. Então, essa lei, a reencarnação, explica a diferença social, a reencarnação vai explicar a desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela atividade do espírito, que mais ou menos viveu, mais ou menos aprendeu e progrediu, e que traz, em renascendo, as aquisições de sua existência anterior. Então, a diferença que existe entre nós, em termos morais e intelectuais, está simplesmente pelo fato de um espírito ter vivido mais que o outro. Isso é algo temporário, porque quem está na traseira, vamos dizer assim, pode pegar e ficar dianteira, dependendo do que o outro fizer. Então, não é coisa definitiva para a vida eterna, vamos dizer assim, e nunca que vai sair daquela situação. Então, e isso que é o contrário daquela ideia do racismo. O racismo, a pessoa está naquela posição e não sai nunca daquela posição. Então, você vê que as ideias não batem, né? Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de castas. Uma vez que o próprio espírito pode nascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, senhor ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Pois a reencarnação funda-se sobre uma lei da natureza. O princípio da fraternidade universal, ela funda-se sobre a mesma lei, no da igualdade dos direitos sociais e, consequentemente, no da liberdade. Então, a reencarnação iguala todo mundo na mesma situação, no mesmo nível de justiça e pronto. Esse é o ponto. Os homens não nascem inferiores ou subordinados, senão pelo corpo. Mas essa subordinação, quem faz somos nós. E falamos que tal é inferior e vai ser eternamente destinado a servir nós que somos superiores. Então, esse que é o problema, né? Então, os homens não nascem inferiores e subordinados, senão pelo corpo. Pelo espírito, de novo, a questão de valorizar o espírito. Eles são livres, iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Se a pessoa coloca que é dever tratar todos os inferiores com bondade, benevolência e humanidade, quero saber como é que eu encaixo o racismo nisso aí. Aí continua Kardec. Porque aquele que é o nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior.
talvez um parente ou um amigo, e que podemos nos tornar, por não saber, o subordinado daquele ao qual comandamos. Tá? Pela lei da reencarnação, as posições podem mudar. Então, que adianta você ficar achando que é melhor que o outro? Que amanhã você pode estar na situação de vida pior que a dele em termos de, por exemplo, posição social. Né? Então, nesse ponto, ele é muito feliz. E aqui, ele vai falar, tem um artigo, ele vai falar do Tom cego. Esse artigo é interessante, pequenininho, interessante. Então, Tom é um jovem negro, 17 anos, cego de nascença, supostamente dotado de um instinto musical maravilhoso. O rapper Wake, jornal ilustrado em Nova York, consagrou-lhe um novo artigo do qual extraímos o seguinte trecho. Então, Kardec extrai um punhado de trecho do artigo. Nós não vamos colocar os trechos todos, colocar esses 6 pedaços. Então, o jornal diz assim, com a idade de 4 anos, Tom, né, que nós estamos falando de Tom, ouviu pela primeira vez um piano. À chegada do instrumento, a primeira vibração dos toques do piano, atraiu ao parlamento, ou seja, o salão. Foi-lhe permitido passear seus dedos sobre as teclas, simplesmente para satisfazer a sua curiosidade. Depois da meia-noite, pôde permanecer no parlatório, ou seja, no salão, onde tinha sabido penetrar. Então, de noite, ele voltou no salão onde estava o piano. Parece ter deixado a porta aberta e ele conseguiu entrar lá. Só que lá, o piano não tinha sido fechado. E as jovens senhoritas da casa foram despertadas pelos sons do instrumento. Para seu grande espanto, elas ouviram Tom tocando uma série de seus trechos e, pela manhã, elas o encontraram ainda no piano. Então, veja bem. Tom era negro e cego de nascença. Leva um piano para casa. Ele vai, pega o piano e começa a tocar. Literalmente, nunca tinha visto um piano na vida. Né? Então, como é que ele está tocando? Por que ele está tocando? Aí Kardec vai tentar explicar pelo lado da reencarnação. Né? Então, vê lá. Um tal prodígio, mesmo fazendo uma larga parte ao exagero, ou seja, exageraram um pouquinho em casa, a narrativa, seria o mais eloquente discurso de defesa em favor da reabilitação da raça negra, num país, que era os Estados Unidos, onde o preconceito de cor está tão enraizado. Não, ele defende, então, que esse tom aqui está reabilitando a raça negra. Você fica aí desprezando, onde você vê. E se não pode ser explicado pelas leis conhecidas da ciência, né, o será de maneira mais clara e mais racional pela da reencarnação, não de um negro no negro, mas de um branco no negro. Porque uma faculdade instintiva tão precoce não poderia ser senão a lembrança intuitiva de conhecimentos adquiridos numa existência anterior. Por que está falando um negro no negro e um branco no negro? Porque dentro do conceito da época, e dentro de Kardec, por exemplo, os negros vivem na África, estão num ambiente totalmente selvagem. Então, que não faz sentido um espírito, uma certa evolução, nascer lá, porque lá ele não vai aprender nada, a não ser que nasça para ajudar o pessoal lá de evoluir. Então, por isso que ele está falando essa questão de negro no negro, o branco no negro. Então, ele imagina que lá, como a cultura estava na França, a cultura estava na localidade que ele residia, né, na região, ele imaginava que os espíritos ali reencarnados tinham mais culturas, mais conhecimento e mais evoluídos dos que nasciam na África. Não no sentido de desprezar quem nascia na África ou não. Não tem nada a ver. Justamente não tem nada a ver porque ele está falando em reabilitação da raça negra. Então, é questão de saber ou tentar interpretar o que o Kardec falou, porque senão a gente vai interpretar equivocadamente. Aí continua o Kardec. Mas então, dir-se-á, isso seria uma queda do espírito de passar da raça branca para a raça negra? Queda de posição social, sem dúvida. O que se vê todos os dias, quando de rico se nasce pobre ou de senhor servidor, mas não retrocesso do espírito, uma vez que teria conservado suas aptidões e suas aquisições. Essa posição seria para ele uma prova, uma expiação, talvez mesmo uma missão, a fim de provar que essa raça, qual a raça negra, está falando, não está voltada pela natureza a uma finalidade absoluta, que é o que se vendia. Né? E Kardec está falando que não. Então, aí voltamos a perguntar, como que eu vou encaixar essa pecha de racista em Kardec? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, que fica claro, né, que sempre a questão da separação que ele fez do corpo e do espírito, em agentes. O espírito não é
não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal. O espírito é o ser principal. Pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório. Simples acessório, coisa descartável, sujeita à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois quanto durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, então está falando do espírito mesmo, como o corpo está às leis que regem o princípio material. Vai decompor e morreu aí. Então, o mais importante da pessoa, do ser, do indivíduo, é o princípio espiritual que ali reside, ou espírito, ou alma, o nome que se queira dar. Bom, agora é o seguinte, nós temos 4 textos que eu diria problemáticos. E esses textos é que se pegam, principalmente esses, para acusar Kardec de racista. Pega o texto isolado e vão lá enquadrando Kardec dentro do conceito de racista. Como eu disse, como não entenderam o pensamento de Kardec a respeito disso, o que eu tentei mostrar, né? Eles pegam só o texto e quer dali tirar uma conclusão. Só que esses textos de Kardec tem um negócio muito interessante, porque o que ele faz? Ele coloca um punhado de informação lá, e tem hora que a informação é dele, tem hora que a informação é de terceiro. Então, se a gente não ficar esperto, ou prestar muita atenção, nós vamos pegar a informação de terceiro e achar que é dele. Então, isso que aconteceu. As pessoas pegaram a informação de terceiro, o pensamento de terceiro que Kardec colocou no seu texto, e colocaram e acharam que aquele pensamento era de Kardec, quando na verdade não é. Ele está usando conhecimento, o que se falava, para ir por aí afora, vamos dizer assim, para ele desenvolver a sua linha de raciocínio. Né? E aí que é a grande diferença. Né? Nós vamos tentar falar alguma coisinha de cada um desses aqui. Vamos lá. O que a gente vê aí via internet afora são comentários depreciativos em relação a Kardec, e aqui nós temos 2 amostras, e são pessoas não ligadas ao movimento espírita. Então, lá, são seres tão brutos, tão pouco inteligentes, que seria trabalho perdido procurar instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. Aí o pessoal colocou lá que seria a fala de Kardec sobre os negros escravos. Aí o outro lá, o Etentonte é uma raça inferior. Então, perguntemos, se o Atentonte é um homem ou não, se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Aí, no caso, seria a raça branca, né? Se não é um homem, por que procurar tornar cristão? Aí eles tiram lá, deles espírito, tal. Então, usa esses textos fora do contexto e solta a lenha para lá, como se diz. Vamos lá. Uma coisa que eu peguei, e a gente que vai descobrir com o tempo, que isso, infelizmente, ocorre muito, muito mesmo. E muitas vezes até com a gente mesmo, tá? Que nós ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões, de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias convicções. Então, você lê alguém e fala assim, eu acho que falou assim, mas você acha que você falou assim, julgando o seu pensamento, né, como se fosse da pessoa, né? Então, isso é comum demais em todo mundo. Então, nós temos que tomar um cuidado, justamente nisso. Separar o pensamento da pessoa que nós estamos analisando, o pensamento que nós estamos analisando daquela pessoa, daquele pensamento que é nosso. Porque se a gente mensurar, nós vamos julgar nos outros coisa que eles não pensaram, que é o que está acontecendo em relação a Kardec ser racista. Tem esse livro do Marcelo Prismic, ele chama-se Kardec, Razão e Racismo, para refletir. Então, ele vai colocar isso que nós mais ou menos falamos. Então, ele fala assim, essa é a técnica, ele está falando dos textos de Kardec. Ambiguidade textual, coisas a favor e coisas contra, é isso que ele está falando, faz com que o leitor desenvolva raciocínios diferentes e subjetivos, baseando o texto que contém variadas motivações e propósitos. As ideias, quando entregues ao leitor, não estão acabadas, mas esperando que suas lacunas sejam completadas, suas faces desfeitas, seus paradoxos esclarecidos. Em outras palavras, um único texto contém informações conflitantes, doutrinárias
antirracistas e pensamentos preconceituosos sociais que forçam o leitor a uma análise mais atenciosa da qual deverá tirar suas próprias conclusões. Ou seja, o que eu falei, Kardec coloca um punhado de informação dele de terceiro e para você analisar, para te levar a uma linha de raciocínio. Se você não acompanhar a linha de raciocínio dele, é o que está acontecendo. Aí você acha que ele falou, né? Aí, agora sim, o texto. Agora nós vamos nos textos, tá, gente? Não vamos nos textos. Teoria da beleza. Então, nós podemos colocar o seguinte. Todo mundo, não tendo nem o mesmo gosto, nem a mesma maneira de ver, o que é verdadeiramente belo, bom e belo para uns, pode não ser para outros. Quem pôs esse relógio esse? Então, essa fala é própria de Kardec. Então, eu quero estar falando assim, esse conceito de belo é relativo. O que é belo para uma pessoa pode não ser para outra. Né? E aí mais, um artigo que nós vamos pegar publicado em Obras Póstumas, vou falar assim, esse artigo, Leócio, Teoria da Beleza ou Teoria do Belo, lá, dependendo da tradução, está publicado no livro Obras Póstumas. Eu não vou nem discutir que foi, publicou depois que Kardec morreu, porque isso para mim é o de menos. Nós vamos tentar analisar o texto e daí nós vamos tirar a nossa conclusão. Então Kardec fala assim, a beleza é uma coisa de convenção, e relativa a cada tipo, o que constitui a beleza para certos povos não é para outros uma horrível fealdade? Os negros se acham mais belos que os brancos. E vice-versa, ou seja, os brancos se acham mais belos que os negros. Neste conflito de gosto, há uma beleza absoluta e em que consiste ela. Então, fora esse conflito, tem uma outra beleza que pode ser nada a ver com o que estão falando. E aí que eu trouxe o exemplo. Nós temos aqui um cilindro e que uma pessoa vê como um reflexo dele como um círculo, o outro vê como um quadrado. Quer dizer, o círculo é quadrado, mas a realidade é outra. É mais ou menos por isso que nós estamos querendo trabalhar. Somos realmente mais belos que os hotentotes e os cafres? E por quê? Essa questão que à primeira vista parece estranha ao objeto dos nossos estudos, a ele se refere, todavia, de maneira direta e toca o próprio futuro da humanidade. Ela nos foi sugerida, né, a questão, né? Assim como a sua solução pela passagem seguinte de um livro muito interessante e muito instrutivo. Esse livro chama As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de Charles Richard. Aí Kardec vai colocar o quê? Vários trechos dessa obra do Charles Richard, né? E eu não vou reproduzir os textos, porque o que interessa é mais a fala de Kardec. Então, a Kardec fala assim, o autor dedica-se a combater a opinião da degenerescência física do homem desde os tempos primitivos. Refuta vitoriosamente a crença na existência de uma raça primitiva de gigantes. E se dedica a provar que, do ponto de vista da força física e do detalhe, os homens de hoje valem os antigos, se não os ultrapassam mesmo. Então, o degenerescência, a ideia do cara é a seguinte, porque se eles acreditavam que antigamente a raça humana era de gigante, então se nós somos baixinhos, então houve uma degenerescência da raça humana, é nesse sentido. Aí, não existe isso aí. Então, os homens de hoje valem o de antigo e fim de papo, né? É mais nesse sentido. Bom, aí vem o comentário de Kardec, então. Dessas observações judiciosas, então, do autor, resulta que a forma dos corpos se modifica num sentido determinado e segundo uma lei, à medida que o ser moral se desenvolve, que a forma exterior está em relação constante com o instinto e os apetites do ser moral. Porque quanto mais os seus instintos se aproximam da animalidade, mais a forma, igualmente, dela se aproxima. A forma física, aqui está falando de forma física, tá? Enfim, que à medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar aos sentimentos morais, o evoltório exterior, que não está mais destinado à satisfação das necessidades grosseiras, reveste formas cada vez menos pesadas, mais delicadas, em harmonia com a elevação e a dedicação dos pensamentos. A perfeição da forma é, assim, a consequência da perfeição do espírito. Então, está falando mais ou menos assim. À medida que o espírito evolui, a forma, o corpo físico do espírito também
evolui. De onde se pode concluir que o ideal de forma, o que é bonito, né, mais ou menos nesse sentido, deve ser aquela que reveste os espíritos em estado de pureza. Então, o espírito bonito, puro, é só os puros, né? São só os puros. A que reveste os poetas, também as que reveste os poetas e os verdadeiros artistas, porque eles penetram pelo pensamento nos mundos superiores, porque já são uma pessoa mais evoluída, então eles conseguir um pouco mais elevado. Aí vem lá o que para nós? O que está falando na prática? Quanto mais domina o instinto, mais próximo das formas animais nós temos. Quanto mais evoluído, mais nosso corpo é delicado, é perfeito, e não se tem como comparar com o corpo lá do início. Então, nós temos aqui o que presumo que seria a evolução do homem, e que reflete exatamente o que foi falado lá. Né? Exatamente. Da mesma forma que o corpo modificou, o próprio cérebro, o volume do cérebro também foi aumentando. O Australopithecus afarensis, por exemplo, que tinha 385 centímetros cúbicos, né? O Homo sapiens aqui, na modernidade, tem 1.350, praticamente 4 vezes mais. Então, o espírito evoluindo fez com o cérebro também aumentasse, fez com o seu corpo melhorasse, ficasse mais delicado, mais bonito, o pelo caiu e por aí afora. Então, é isso que eu estou falando. À medida que a gente evolui, né, a gente vai melhorando. Então, significa que o quê? Que lá na frente, a humanidade será diferente da humanidade de hoje. Nós vamos ter o corpo mais bonito que nós temos hoje. Porque o processo evolutivo é constante e essa beleza tem relação com a evolução do espírito. Né? Do que precede, se pode concluir que a beleza real consiste na forma que mais se distancia da animalidade. A forma que mais se distancia da humanidade. E reflete melhor a superiordade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. O ser principal. O moral influindo sobre o físico, que apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se. Primeiro, que o tipo de beleza consiste na forma mais própria à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Então, praticamente está falando assim, isso que vocês acham belo não é nada, porque o belo é coisa lá na frente, não é agora. Então, como muito mais próximo da moralidade intelectual e intelectualidade, aí no sentido da meta que nós estamos chegando, aí sim que nós vamos ter um corpo mais bonito, né? Que à medida que o homem se eleva moralmente, seu envoltório, ou seja, seu corpo físico, se aproxima do ideal de beleza. Qual é a beleza? Que esse ideal é esse? A beleza angélica. É isso que está falando. E aí ele vem e vai falar uma frase que aí que o bicho pega nessa frase que ele fala, né? O pessoal pega essa frase isolada e, né? Aí Kardec fala assim, ó, o negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato. Como ele usou a expressão negro, é aí que cria essa encrenca toda das pessoas acharem que ele sendo racista. Mas ele podia ter falado, um japonês pode ser belo para um japonês, um nordestino pode ser belo para um nordestino, e qualquer... É porque ele não está fazendo discriminação. Por quê? Porque ele vai considerar que cada povo, cada etnia, tem um conceito de beleza diferenciado de acordo com... Igual ele falou, os negros acham dele bonito, os bancos acham do banco bonito, mas quem tem razão? É isso mais ou menos que ele está falando. Mas ele vai lá, mas não é belo no sentido absoluto. Porque eu estou falando os negros. Porque os seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos destinos. Bom, aí você está falando, agora... Não, ele está falando justamente daqui, ó. Porque o negro naquela época, o que se tinha de conhecimento do negro, na verdade, né, era muito próximo dessas imagens aqui. Então, para eles, eram grosseiros. Eram, né? É um critério de avaliação, mas que Kardec está usando, de conhecimento na época, mas sem no sentido de desprezar ninguém. É esse que é o problema que as pessoas não conseguem entender. Né? E nós vamos ver daqui a pouco, que ele vai ficar bem claro. Né? Podem bem exprimir as paixões violentas. Então, quanto mais próximo das paixões, da animalidade, mais o corpo é... Né? Mas não saberia se prestar às nuances delicadas dos sentimentos e as modulações de um espírito fino.
Eis porque podemos, sem fatuidade, eu creio, nos dizer mais belo que os negros e os hotentotes. Mas talvez... agora sim. Olha bem, presta atenção. Mas talvez também seremos, para as gerações futuras, o que os hotentotes são em relação a nós. Então, se você acha muito bonito, melhor que eu estou... Pois é, lá na frente eles vão achar você feio também. Igual você acha os patrados você feio. Então, isso aqui não é um critério racista. Aliás, você está igualando todo mundo. Ou você acha feio, mas mesmo quem é feio é você. É muito simples. Não? E aí, continua lá. Quem sabe se, quando ele encontrar os nossos fósseis, não os tomarão pelos de alguma variedade de animais, ou pior ainda. Pessoal, que bicho é esse que viveu lá nessa época, assim, no Brasil, né? Entendeu? Então, o texto em si não tem nada, absolutamente nada de racismo. Né? É como eu disse, se você pegar a cor isolada, fora de um contexto, aí você vai ver, você enxerga o que você quer também, né? Mas, na verdade, eu não estou falando nada, né? E os hotentotes eram uma etnia do sul da África, né? E só para você ter ideia aqui, esse nome aqui, Sartigia, sei lá, não sei como pronuncia aqui, era chamada Vênus Hotentote. Ela foi colocada em exposição pública, nuazinha mesmo, e todo mundo chegava para ver, porque ela tinha um corpo todo assim, do jeito que está aí mais ou menos na imagem, muito volumoso, né? E totalmente diferente daquele povo lá da Europa, aquele negócio todo. Então, pagava-se, né, ingresso para ver, como diz o outro, né? Mas isso aí foi um absurdo da época, né? E como na época negro não valia nada mesmo, então ele não está muito preocupado com ela em si, né? Com desprezo em relação a ela. Mas está aí. Você vê, aqui é questão da humanidade, né? Não tem que culpar alguém, não. A humanidade como um todo. Então, não podemos ver nada aqui nesse texto que se possa relacionar a uma discriminação, pois se trata apenas da questão do aprimoramento físico visível para todos nós, desde que tiremos os eles e olhemos para o passado. Consequentemente, com base na lei natural que rege esse princípio de progresso. No futuro, os nossos atuais corpos, com certeza, foi falado no texto, inclusive, também serão tomados a conta de corpos de homens primitivos, como hoje fazemos em relação aos nossos antepassados. Né? E aí, voltando a Kardec, lido que foi na sociedade de Paris este artigo, nós acabamos de ler, se tornou objeto de grande número de comunicações. Então, vários espíritos da comunicação sobre esse texto, apresentando todas as mesmas conclusões, então todo mundo deu uma mesma conclusão em cima do texto. Aí, Kardec fala aqui que transcreveu duas dessas várias manifestações, e nós vamos citar apenas uma. Tá? Das duas que Kardec transcreveu, você está só apenas uma. Foi recebida em 4 de fevereiro de 1869, pela média senhora Malé. Então, está lá. Ponderar-se com acerto que a fonte primária de toda bondade, de toda inteligência, é também a fonte de toda beleza. O amor gera a beleza de todas as coisas, sendo ele própria a perfeição. O espírito tem por dever adquirir essa perfeição que é a sua essência e o seu destino. Ele tem que se aproximar, por seu trabalho, da inteligência soberana e da bondade infinita, tem, pois, também que revestir a forma cada vez mais perfeita que caracteriza os seres perfeitos. Se, nas vossas sociedades infelizes, no vosso globo ainda mal equilibrado, olha aqui, ó, o que está falando, vosso globo mal equilibrado, a espécie humana está tão longe dessa beleza física. Então, vocês estão brigando porque quem é mais bonito que é o outro lá, vocês não estão com nada, vocês não sabem o que é beleza, vocês não conhecem a beleza, porque todos vocês como um todo, a humanidade como um todo, vocês estão muito longe da beleza. É isso que eu estou falando. Né? Então, observe que não tem nada de preconceito, não absolutamente nada em cima desse texto. E aí, o Espírito Hamed vai falar assim: nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior e, por conseguinte, vislumbramos fora o que somos por dentro.
né? Então, muita gente faz um reflexo da gente, das pessoas, né? Agora, o outro texto. Frenologia espiritualista e espírita e perfectibilidade da raça do negro. Esse é outro problemático também. Aí vem Kardec. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um envoltório, de uma veste que ele deixa quando está usado. Aí o texto. A raça negra é perfectível assim, que se desenvolve, caminha para a perfeição, é possível de melhorar, né? Segundo algumas pessoas, essa questão está julgada e resolvida negativamente. Se assim é, ou seja, se não evolui, se fica do jeito que está, e se essa raça está voltada por Deus a uma eterna inferioridade, a consequência é que é inútil se preocupar com ela, e que é preciso se limitar a fazer do negro uma espécie de animal doméstico adestrado para a cultura do açúcar e do algodão. Ou seja, se Deus criou essa pessoa assim para não ser perfeita, então você pode fazer com um animal, não faz diferença nenhuma. Mas ele não está falando que ela não é perfectível, né? Kardec não está falando isso. Muito pelo contrário, ele vai falar. Aí vem a frenologia de novo, aparecendo. Da saliência do crânio, olha lá, a frenologia concluiu o volume do O, e do volume do O concluiu o desenvolvimento da faculdade. Então, se era inteligente ou não, está evoluindo ou não, pelo tamanho dessa cabeça, pela forma, né, ovalada, a forma. Tal é, em poucas palavras, aí continua Kardec, o princípio da ciência cronológica. Embora o nosso objetivo não seja desenvolvê-la aqui, uma palavra ainda é necessária sobre o modo de apreciação. Engana-se-ia estranhamente, crendo-se poder deduzir o caráter absoluto de uma pessoa só para a inspeção das saliências do crânio. Então, aquilo vai contra a frenologia fatalmente. Estão enganados os que podem olhar o crânio da pessoa e deduzir aí o caráter da pessoa. É isso que ele está falando. E o que a frenologia pregava. Né? Aí ele fala assim, as faculdades se fazem reciprocamente contrapeso, se equilibram, se corroboram ou se atenuam umas pelas outras, de tal sorte que, para julgar o indivíduo, é preciso ter em conta o grau de influência de cada um, em razão do seu desenvolvimento, depois fazendo entrar na balança o temperamento, o meio, os hábitos e a educação. O crânio aqui foi a coisa que Kardec não colocou. A forma do crânio foi a coisa que Kardec não colocou. Qualquer coisa vale, mas menos isso. Chegamos agora à perfectibilidade das raças. Essa questão, por assim dizer, está resolvida pelo que precede. Não temos senão que deduzir algumas consequências. Elas são perfectíveis pelo espírito que se desenvolve através de suas diligentes migrações. Todas as raças que tinham na época, o conceito da época, se desenvolvem, se evoluem, se melhoram, caminham para a perfeição com as reencarnações. Né? Em cada uma das quais adquire pouco a pouco as qualidades que lhe faltam nas migrações, nas reencarnações. Mas, à medida que as suas faculdades se estendem, falta no instrumento apropriado. Como a uma criança que cresce, serão necessárias roupas maiores. Então, à medida que você desenvolve roupas melhores, você é um corpo melhor. Ora, sendo insuficiente os corpos constituídos para o seu estado primitivo, lhes é necessário encarnar em melhores condições e assim por diante, à medida que progride. Então, fica muito claro que o corpo ele vai melhorando à medida que nós, como espírito, vamos melhorando. Os espíritos são iguais, os espíritos não têm diferença de um do outro, foram criados do mesmo jeito, não têm tem o mesmo destino, então não tem diferença. Agora, o corpo, né, de acordo com o que você está lá dentro da etnia que você nasceu, você vai melhorando esse corpo, e até mesmo que, assim, que com as reencarnações a humanidade tende a um tipo padrão, vamos dizer assim, e vai acabar com essa diferença que a gente tem hoje ainda, que por mais que fala que não tem. Não. Aí vem lá. A respeito dos negros, disse... Então, presta atenção. O que Kardec está falando? A respeito dos negros, ele está falando, o pessoal fala para ele, não é que ele está falando. Então, o pessoal fala que eles são seres brutos, tão pouco inteligentes, que seria trabalho perdido procurar instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. Lembra da frase que eu coloquei lá, que os caras usam para atacar o espetismo? Essa frase não é de Kardec. É uma frase que ele usou, que fala por aí afora, né? Vamos circular por lá, né? Ou para quem acredita que os negros são uma raça inferior, né? E não é fala dele, né?
E aí, o cara não sabe ler com acuidade e dança. Aí, continua Kardec. A teoria que acabamos de dar permite encará-los, os negros, sob uma outra forma. Na questão do aperfeiçoamento das raças, é preciso ter em conta dois elementos constitutivos do homem, ou seja, o elemento espiritual e o elemento corpóreo. Então, está fazendo a diferença de quê? Do espírito e do corpo. É preciso conhecê-los, um e outro. E só o espiritismo pode nos esclarecer sobre a natureza do elemento espiritual. A ciência da época não podia fazer isso. Aliás, nem é de hoje, né? O mais importante, uma vez que é este que pensa e que sobrevive ao passo que o elemento corpóreo se destrói. Então, do ser humano, qual que é mais importante? O espírito. Né? Os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior. Pô, mas aí eu falo raça inferior. Vamos continuar a leitura, porque a gente vai entender que o inferior aqui não tem esse sentido, que a gente muitas vezes quer dar. Uma raça inferior quer dizer raça primitiva, uma raça primitiva. São verdadeiras crianças. Então aqui não tem nenhum sentido de racista. Ele está falando, são pessoas que estão começando a evolução, estão lá atrás. É a mesma coisa de você falar, não, estão no jardim de infância ainda, né? Mas isso não quer dizer que é racismo. Então, são verdadeiras crianças, as quais podem ensinar muita coisa, mas, por cuidados inteligentes, pode-se sempre modificar certos hábitos, certas tendências, e já é um progresso que levará numa outra existência e que eles permitirá, mais tarde, tomar um evolutório em melhores condições. Então, eles evoluindo, o espírito deles evoluindo, eles podem reencarnar em raças que vocês acham que é mais evoluída do que a raça negra. É isso que a Kardec está falando. Dentro do contexto de época, de novo. Senão, então, trabalhando para o seu adiantamento, trabalhe-se menos para o presente do que para o futuro. Então, quando você trabalha para adiantamento aqui, para adiantar moralmente, intelectualmente, você mais está prevendo o futuro do que o hoje, né? Vamos dizer assim. Por pouco que se ganha, é sempre para eles um tanto de aquisições. Cada progresso é um passo adiante, que facilita novos progressos. Sobre o mesmo evolutório, quer dizer, com os mesmos instrumentos de manifestação do pensamento, as raças não são perfectíveis, senão em limites estreitos, pelas razões que desenvolvemos. Então, elas desenvolvem, sim, mas quase imperceptível, mas desenvolve, sim. E quando aquela imagem que eu mostrei da evolução da espécie lá, muito claro, que o corpo que a gente tinha lá no início não é o corpo que a gente tem hoje. Então, evolui, sim. Isso porque a raça negra, enquanto raça negra, corporalmente falando, jamais alcançará o nível das raças caucásicas. Entenda-se que o conceito científico da época, ele não está fazendo discriminação de ninguém, mas enquanto espírito, aí, ele busca o quê? O lado mais importante. Enquanto espíritos, é outra coisa. Ela, a raça negra, pode se tornar, e se tornará, o que somos. Somente seria preciso tempo e melhores instrumentos. Eis porque as raças selvagens, mesmo em contato com a civilização, permanecem sempre selvagens. Mas, à medida que as raças civilizadas se ampliam, as raças selvagens diminuem. E o que vai acontecer, se é que a gente quer separar as pessoas ainda por raça, vai acabar essas raças todas com o tempo. Até que desapareçam completamente, como desapareceram as raças dos caraíbos, dos guanches e outras. Os corpos desapareceram, mas em que se tornaram os espíritos? Mais de um, talvez, esteja entre nós. Dissemos e repetimos, o espiritismo abre horizontes novos a todas as ciências. Quando os sábios consentirem em levar em conta o elemento espiritual nos fenômenos da natureza, ficarão muito surpresos em ver as dificuldades contra as quais se chocavam a cada passo se aplanarem como por encanto. Mas é provável que, para muitos, será preciso renovar o hábito. Mas então perguntarão, seria uma retrogradação do espírito passado da raça branca à raça negra? Retrogradação de posição social, sem dúvida. O que se vê todos os dias, quando de rico se nasce pobre, de mestre se renasce servo, mas não retrogradação do espírito. Então, o espírito não retrograda, voltar a uma situação que já passou, uma situação que já passou em tempo de progresso, pois teria conservado suas aptidões e aquisições. Essa posição seria uma prova, uma expiação, talvez ainda uma missão, a fim de provar que essa raça não é voltada
pela natureza, há uma verdade absoluta. Isso parece muito foi falado lá atrás. Bom, então, neste artigo, já de início aborda o ponto aceito pela comunidade científica de sua época de que o negro não era perfectível, ou seja, suscetível de aperfeiçoamento. Era nisso que se acreditava naquela época. Então, Kardec parte para responder à pergunta: a raça negra é perfectível? Obviamente que procurará desenvolvê-la dentro da ótica espírita, na qual o espírito, conforme dito várias vezes, é o mais importante. Né? Podemos ver que, ao iniciar os seus comentários, Kardec já deixa isso à conta de hipótese usando a palavra se. Ele usou 2 vezes lá. De forma contundente, que nos leva à conclusão de que não comungava com essa ideia. Usou-a, isso sim, apenas como hipótese para desenvolver o seu próprio pensamento. Parte das considerações sobre a cronologia, visando destacar a diferença entre o ponto de vista dela e da doutrina, que procurava ver em tudo o espírito e não a matéria. Pela frenologia, tem-se que todas as faculdades morais e intelectuais, a cada uma das quais assinala um lugar especial no cérebro. Então, cada faculdade, a frenologia, cada faculdade humana é uma parte do cérebro. De tal forma que, pela saliência do crânio, a frenologia concluiu o volume do órgão e o do volume do órgão concluiu o desenvolvimento da faculdade. A conclusão de Kardec sobre essa questão foi de que engana-se estranhamento, crendo-se poder deduzir o caráter absoluto de uma pessoa só pela inspeção das saliências do crânio. Então, ele combateu diretamente a frenologia, como eu disse. E assim expôs que, para julgar um indivíduo, é preciso ter em conta o grau de influência de cada um, em razão do seu desenvolvimento, depois fazer entrar na balança o temperamento, o meio, os hábitos e a educação. Coisas que não eram consideradas pela frenologia. Ressalta a divisão dos frenologistas em 2 grupos, os dos materialistas e dos espiritualistas, sobre os quais tecem algumas considerações para, finalmente, concluir como solução para as dificuldades que oferecem os 2 sistemas a persistência da alma, sua anterioridade ao nascimento do corpo e desenvolvimento adquirido segundo o tempo que ela viveu e as diferentes obrigações que percorreu. E é dentro desse prisma que examina a anterioridade das certas raças e de sua perfectibilidade, o que vem a ser contrário ao pensamento dominante de sua época. Considerava que os espíritos desprovidos de conhecimento é que encarnavam nos povos selvagens, daí a razão da pergunta. O selvagem feroz pode, numa sua existência, adquirir qualidades que lhes faltam? Como foi dito anteriormente, que os espíritos são criados sempre ignorantes, ele via como não sendo possível a um selvagem, mesmo com a educação do civilizado, sair numa só vida, né, dessa condição, né, de selvagem, para uma situação melhorada, pois, segundo pensava, havia necessidade de que viesse adquirir certas qualidades somente pela reencarnação, na qual ia aprendendo paulatinamente, devagar e sempre. Dessa forma, para que viesse a ter conhecimento mais profundo das coisas, seria necessário que ele fosse um espírito com várias encarnações, pois somente por este caminho é que teria condições de conseguir tais coisas, conseguir conquistar tais coisas. Voltando à explicação da questão do selvagem, afirmava que os espíritos selvagens são espíritos ainda crianças, cujas faculdades estão latentes. Ora, isso não é um pensamento que se poderia classificar como sendo discriminatório ou preconceituoso, pois apenas registra uma fase do desenvolvimento pelo qual passa um espírito, que tem todas as condições potenciais de evolução e que certamente progredirá, sujeito que está à lei da reencarnação, pela qual o seu progresso é inevitável. Daí o livro do Marcelo, né? Interpretação. No texto Frenologia Espírita, temos na parte 1 a 17, o que é que ele faz? Ele pega o texto, Frenologia, divide em partes nesse livro, e ele vai comentando cada parte. Então, na parte 1 a 17, informações doutrinárias nas quais são terminantemente contra a frenologia, assim como o racismo e a exploração do homem pelo homem. No bloco 18 em diante, o texto recebe uma nova inserção de ideias amplas e diretas da sociedade materialista e preconceituosa em que viveu. Então, ele coloca a ideia que está na época dele, não era pensamento dele, pensamento público que Kardec expõe com os seus e os lança para debate. Eles pensam assim, eu penso assim, quem está certo? É mais ou menos essa ideia, né? Mas só que aí, a forma que coloca, as pessoas não percebem. Não há dúvidas de que os pensamentos apontados não pertencem a Kardec, pois o texto
prova a incongruência das ideologias dele para ele mesmo, ao mesmo tempo, no mesmo ambiente textual, e dessa forma se anulam, percebido somente na análise da teoria da beleza, que nós comentamos. Um leigo analisando os textos sem enxergá-lo como um todo e fora da época no qual o enredo desenrola, irá interpretar de forma errônea. Exatamente o que eu falei lá no início. Chegará às conclusões absurdas e, não raro, pecando na maledicência causada pela falta de conhecimento doutrinário. Então, se ela falta de conhecimento doutrinário, ele está falando de espíritas. Finalizamos com a seguinte fala de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Essa fala dela está no livro Jesus e o Evangelho. Toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente e moralmente, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes, submetido como se encontra à sua coesa escravizadora em tentativa de libertar-se. Então, ou seja, a moral da história que está falando, se você chamou de racista, é porque, na verdade, você é racista. Você quer projetar no outro aquilo que você é. Né? E esse é o grande problema. Aqui está a lista das obras que nós trabalhamos para fazer esse estudo. Mais a lista de obras. Aqui as imagens que nós trabalhamos. Meu site, meu e-mail. E, em razão disso, o e-book que eu publiquei é esse aqui, que está lá no meu site, Racismo em Kardec. Esse texto, na verdade, ele veio desse outro de lado. Católico acusa o Kardec de racista. Então, esses dois textos eram um texto só. Mas eu achei, com o tempo, eu achei melhor deixar esse Racismo em Kardec separado para transformar num texto só, vamos dizer assim, técnico, só coisas de Kardec, sem atacar ninguém, sem falar nada contra ninguém. Só análise dos textos que são problemas, só isso. E só ficou assim. Tá? O outro não. O outro, eu pego um texto aí de católico, acusando Kardec de racista, e como diz outro, senta o pau, sem dó. Porque aí eu vou usar os argumentos que eu tenho, né? Até a capa aí nós temos o quê? Um padre benzendo os escravos, né? Quem escravizavam, coincidentemente, eram os católicos. Ah, mas como é que você prova? Mas é muito simples. Eu descobri que alguns navios na igreja tinham nome de santo. São Pedro, Santo Antônio, Santo Agostinho. Olha, quem dá nome de santo para navio, né? Nome de santo para navio, só pode ser católico. Um crente não vai, um protestante não vai. Então, tá aí. Então, esses dois textos estão no meu site, estão disponíveis para quem quiser, tá certo? E aí, esperamos que a gente tenha oferecido elementos para definir essa questão, sabe? Que eu acho muito delicada mesmo, e a gente tem que tomar posição, tá? Em relação a isso, tá? Tá aí, eu vou falar para você, se tiver alguma coisa. Excelente, Paulo, a exposição. E como você bem mostrou, a gente tem que fazer uma análise olhando o contexto, né, sem ser anacrônico, né? E o próprio Kardec fala contra a escravidão, contra o preconceito de raça, e ele se justifica pela reencarnação, não é? Sim. Se pela reencarnação a gente pode nascer uma hora branco, outra hora negro, não faz sentido ser racista, né? Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Exatamente. E tem muita citação que pega fora de contexto, né, também, como você falou, que Kardec está citando o pensamento da época, não ele mesmo falando. Agora, igual eu falei, quando a pessoa não é espírita, como diz outro, menos pior. Tá certo? Porque ela não é obrigada a conhecer Kardec e nós somos obrigados a conhecer. Agora, quando o espírita fala, igual eu já ouvi falando, inclusive numa live aí, do cara transmitindo aí por uma TV famosa aí, que Kardec pisou na bola, meu amigo, sinto muito. Aí dói. Porque o que eu mostrei para ele pisou na bola em algum momento? E não tem momento nenhum que Kardec dá com a nossa... você pode falar assim, não, aqui ele foi racista. Que quando você pega que você acha que ele está falando de racismo, não é ele, é texto que ele está falando de pensamento de outras pessoas. Então, entendeu? Não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica. Exatamente. Mas excelente, Paulo. Muito obrigado pela participação.
Pessoal, quem quiser adquirir o e-book, acessa lá o site do Paulo. Não, esse e-book é de graça, quem pode baixar lá, é de graça. Isso, Esse baixa lá até no de... site. ele foi feito para vender, tá? Na verdade, tá? Ele foi feito para vender, ficou muito tempo lá no como é que fala? No site da Amazon.com, na Livre Agricultura. Aí eu pedi um editor para liberar, porque a intenção dele era publicar livro impresso, não publicou, sabe? Então deixa pelo menos divulgar no meu site. Eu divulguei no meu site, né? Quem quiser comprar o de lá também pode comprar, porque também é micharia, né? Deve dar R$10, mas no meu site tá lá de graça também, quem quiser, tá? Eu deixo e-mail também, porque se, não, isso aqui não ficou claro, não ficou. Pode passar e-mail para mim, nós vamos discutir o problema, né? Eu não tenho a intenção de ser o dono da verdade, né? A minha intenção é juntar elementos para trazer para todo mundo poder analisar o elemento para ver se eu tenho razão no meu pensamento ou não, né? Não é isso? Que é o que é a nossa proposta. Por isso, é que você fala assim, pô, mas o Paulo só faz live com slide. Mas esse que é o objetivo, porque eu quero passar a fonte. Eu podia muito bem fazer uma palestra de algum tema aqui, a gente discutindo, conversando, mas e a fonte? E a fonte? Como é que o cara vai saber se não? Porque isso, você viu, ó, livro dos espíritos tal, livro, revista espírita tal, é isso que importa para mim. Entende? Porque amanhã o cara, esse slide aqui, por exemplo, o vídeo, ele vai lá no slide. Não, tá lá na revista espírita que o Paulo falou. Para desenvolver aquela linha de pensamento. Excelente, e é isso mesmo, é importante trazer a fonte kardeciana para que as pessoas possam estudar. Então, Paulo, eu queria agradecer mais uma vez a você, excelente mesmo. Eu queria agradecer a Shirley que comentou, o pessoal Santista também que está aqui assistindo, todo o pessoal que comentou, que curtiu. Né? Curtam, compartilhem, se inscrevam, acessem lá o site do Paulo. E é isso, pessoal. Para quem está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Né? Paulo, quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço, Eric, a sua oportunidade que você está me dando para a gente expor esse material. Eu espero que tenha uma repercussão positiva, porque o que a gente tem visto aí não está me agradando. A quem esteve aí nos dando a oportunidade de conversar com eles, também agradeço a paciência, né? E vamos pedir a Jesus que possa nos amparar e continuar nesse caminho de libertação através do pensamento espírita. Excelente. É isso aí. Então, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam e nos vemos no próximo vídeo e no próximo podcast. Então, até a próxima.